Segunda-feira tá como? Ó, atividade física, várias receitinhas com ovo, alimento super nutritivo. Ó, empreendedorismo feminino, vamos aprender a ganhar dinheiro, né, gente? Vamos aprender a colocar tudo no lugarzinho. E ainda tem o quadro Belezas. Cadê, ó? Cadê o quadro? Segredos do bem-estar. Tô confundindo sempre com a beleza do outro. Daqui a pouquinho o doutor Lucas aí vai falar sobre hormônio, intestino, tem tudo a ver. Muita gente não sabe. Chefe, vamos continuar? Qual é a próxima receita? Você fez o patê? Eu fiz o patê. Dos Agora ovos, e podemos agora? fazer o omelete de forno. Omelete de forno, gostei de ver. Tá Não vendo? é? Ele aprende, eu quero... Vou aprender com ela. E aí, o uma que, que, receita nós, nutritiva. que nós fazemos, né? É uma forma diferente de apresentar o ovo novamente. Sim. Então, a gente mistura esse ovo, tá Só certo? misturar. Quantos tem aí? Aqui tem 4. Tá, 4 Tá. ovos. Você pode colocar quantos você quiser, né? E aí, Aquele omeletão. fica aquele omelete. E aí, a gente vai incrementar. Então, Bom. por exemplo, nós vamos colocar aqui os legumes, aqui. Ai, que legume você tá usando aí? Pode ser o que eu Aqui tenho em tem casa? aquilo que você tiver em casa. Eu tenho vagem e pimentão. Eu tenho tomate, Tomate. tá? Olha, ela coloca tudo assim. Olha só. Oi? Minha mãe coloca na panela, cada um faz de um jeito, tá vendo? Olha lá, ó. E aqui eu tenho o brócolis, Nossa, bem nutritivo mesmo, tudo né? bem simples. Então, é uma forma das pessoas consumirem os legumes de uma forma diferente. Colocar né? tudo, eu vi que você picou tudo pequenininho ali. Sim, porque aí a gente adiciona, vamos lá, tem que colocar um salzinho, né? É, Senão, vai dar aquela vida, né? dá, né? Aquele sabor todo. Não é verdade? Então, eu acho que assim. E aí você coloca no forno agora. E aí a gente vai adicionar no forno. Então, eu vou colocar aqui. Quanto tempo? Você pré-aquece o forno antes? Ah, sempre pré-aqueço, né? Quanto Dá tempo? uns 10 minutinhos, né? E aí vai quanto tempo no forno? Em torno de uns 20 minutos. Ah, é Mais rapidinho. ou menos, é rápido. Mas demora um pouco mais que na frigideira, né? Na frigideira acho que é mais rápido, não é? Na frigideira é mais rápida, né? Qual a diferença aqui da frigideira pro forno? Sabor? Não, na verdade é uma preparação, olha só. Diferente. É diferente. Tá. Dá pra quantas pessoas essa quantidade de ingredientes? Aqui, 2 pessoas, 2 pessoas. 2 porções. Olha, ficou bonito, não ficou? Ficou. Eu tô com vontade já. Já vou provar os 2. Então, Pode colocar, acho que no forno já. Você aí já fica pode. assim? Pode. Vamos lá. Meire Carriel. Diga, maravilhosa. 25 anos de estrada. 25, 26, né? Comecei em 26 99. anos. Exatamente. Você não é de São Paulo, né, Meire? Conta um pouquinho da sua trajetória. Assim, rapidamente. Rapidamente, sou do interior do Paraná, interior mesmo. Vim para São Paulo com 15 anos, não tinha. 15 anos, Meire? Veio sozinha? Vim sozinha, morei na casa de uma tia, que foi uma porta de entrada, Corajosa. né? Morei com ela. Mas o que eu sabia hoje, eu sabia que eu não queria continuar onde eu estava, que é onde eu nasci. Amo e honro meus pais, minha mãe e tal, mas a gente era de uma família muito simples, né? Então eu sou de uma família muito simples. Aí eu falei, gente, eu quero mais. E aonde eu vou ter mais? Eu vou ter que buscar sozinha. Aí eu vim para São Paulo, morei com uma tia, comecei a trabalhar numa loja de fotos, né, de recepcionista. Dá pra colocar E assim, depois 50? disso, aí eu entendi que aquilo também Não era. era Você, na época você já cortava cabelo, tinha essa nada. aptidão, brincava de cortar cabelo, nada disso. Aí eu fiz o curso em São Paulo. Aí eu fiz meu curso em São Paulo. E onde quando- foi que te deu estalo? Agora eu quero cortar cabelo. Na verdade, eu mexer tinha uma com- inspiração. Eu morei com uma tia, que era por parte de pai, mas eu tinha uma do lado de mãe, que ela veio para São Paulo também, e ela trabalhou de doméstica e depois ela fez um curso de cabeleireira. E ela já estava melhor na vida, assim, sabe? Então ela acabou, eu olhei para ela e falei, gente, a minha tia, ela conseguiu. Essa é você, Meire? Essa sou eu. Olha aí, gente. E ela vai subindo. Essa e ela sou vai eu. subindo, dando o nome dela. Essa sou eu. Aí eu cheguei. Gente, parecia a Joelma ali. Isso aí são os cursos que eu fiz, todos fora do Brasil. Eu fiz o primeiro curso em São Paulo, só que eu comecei... Ó, isso aí foi em Longueiras, na Argentina. Olha os mullets lá que eles usam, tá vendo? Olha essa foto aí, gente, é muito das feia, antigas, né? Quanto tempo tem essa Das foto? antigas, 2004. Uau. Aquela da Argentina foi em 2004. Essa aí foi em Nova York, depois... E por que você quis estudar fora, assim? Você falou, Porque quero eu fazer queria, curso fora porque eu agora. queria ser a melhor hairstylist. Porque o que acontece? Eu cheguei em São Paulo...
eu fui fazer o curso com muita dificuldade, né? Eu trabalhei, tudo que eu recebi ali na minha indenização, quando eu saí, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu investi no meu curso. Aí eu investi no curso do Senac. E aí eu já entendi que eu não poderia ficar só naquele curso. Isso em 99. Em 2004, eu tive a primeira oportunidade, que eu digo financeira, aí eu fui para a Argentina, já fazer um curso na Argentina, no Instituto Longueiras, que para mim era algo muito surreal, muito distante. Já foi, tipo assim, porque já venci era na vida. internacional, já venci na vida. Cara, eu quero fazer um curso fora do Brasil, mas aonde? Como? Não falo inglês, não sei o quê. Bora para a Argentina, que pelo menos está ali com a língua mais Ai, um próxima. espanhol ali. Aí eu fiz, né? E foi onde deu uma guinada na minha carreira. Porque eu era a primeira mulher no Morumbi a fazer curso fora do Brasil. É uma profissão, na época era uma profissão muito ainda masculina, né? Quem tinha mérito eram os Mesmo? homens. É. Olha. As mulheres não se destacavam. Quem se destacava? Hoje, esse meio, tem mais homem ou mulher cortando o Ó, cabelo? na verdade, hoje tem muitas mulheres, porém que se destacam ainda. É verdade, Meire, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tem muito mais homem. Gente, o universo, se você for pegar, Que posso se até destacou. citar alguns, vamos pensar em Marco Antônio, Sim. Vanderlei Nunes. Na minha época, tá, que eu comecei há 25 anos atrás, era só homem e eu era a única mulher no meio da galera, assim. Então, assim, era um universo muito masculino. Aí eu tive que quebrar esse tabu. E como que eu quebrei? Eu falei, vou estudar. Você é a melhor. Eu vou ser a melhor. Se os caras. Por que eles se tornaram melhor? Vou estudar. Fui pra fora do Brasil. Aí comecei o primeiro. Muita gente não sabe a diferença do cabeleireiro e do hairstylist. Explica pra gente a diferença entre essas duas, porque são duas profissões diferentes. Então, o que o cabeleireiro faz? O cabeleireiro, ele faz o primeiro curso de base. Tá. Que ele aprende ali a cortar cabelo, a fazer coloração. E o hair Mas cortar um corte também, ok. Tem o nome de um corte que é mais... A gente chama de o beabá do cabelo. O beabá do Que é cabelo. o básico, né? Você aprende ali, igual você vai fazer uma culinária. Você faz o arroz e o feijão. E depois você vem com uma carne tipo de esse arroz e forno. feijão. O arroz e feijão, ali o basicão. E o cabeleireiro é a mesma coisa. E ele vai escalando, então você vai fazendo um aperfeiçoamento. Eu me aperfeiçoei muito. Eu comecei a me aperfeiçoar em corte, que é o que eu amo, e cores. Então eu fui me aperfeiçoando. Aí você se torna uma hairstylist, que você sabe o que é um cabelo, você sabe fazer uma finalização. E depois ainda eu estudei o visagismo, que é fazer algo personalizado para cada pessoa. Então, assim. Então não é só lá a pessoa chegar e falar, ah, eu quero usar um Chanel. Não, eu nem corto. Você não corta Se, mesmo. se eu achar que não combina com ela, não. Você vai falar o quê pra ela? Não combina com você, querida? Eu de um jeito mais Querida, eu sei educado. que você quer ter o cabelo da Bruna Marquezine, mas não combina, querida. De um jeito mais educado, eu explico. Olha, o seu rosto, ele é mais arredondado, a gente pode usar linhas inclinadas. Ou o seu rosto é inclinado, a gente pode usar linhas arredondadas. E o que você deseja expressar, né? Então, você tem que perguntar para a cliente Sim. e ver se aquele corte combina com ela. Muitas clientes chegam na minha cadeira e falam, eu quero corte assim, assado. Aí eu vou fazendo uma consultoria de visagismo, faço a consultoria, eu introduzo ali... Praticamente uma terapia, Uma né? terapia, literalmente. E sai de lá com outro corte. Porque muita gente não quer expressar nada, ela só quer mudar de vida. A mulher começa pelo cabelo. E sabe a diferença do cabeleireiro e do hairstylist? O cabeleireiro é isso, a cliente chega... Você já chegou pra mim e falou, eu quero meu cabelo assim, marrom. Tipo, não vou fazer. Vamos entender o porquê. Tá casada, tá separada, você cuida, Aí você separei, escova. faz um cabelo. Não, e é verdade, são momentos, E se né, da o vida. cabeleireiro não tiver inteligência emocional, conhecimento e visagismo, ele vai lá e executa o que a cliente pediu. Conclusão, a cliente... Sai chorando. Ou nem sai, mas é só um corte, ela não retorna. Você não fideliza, você não deixou sua marca. Qual que é a diferença de um hairstylist? É plantar a sua marca. Sentou na sua cadeira, deixa a sua marca registrada. Todo mundo que corta cabelo comigo sabe que cortou com a Meire. Nunca mais ninguém faz igual. Já aconteceu de alguém estar assim, muito mal mesmo, sei lá, acabou de separar ou foi demitido e ir lá, quero cortar meu cabelo. E você falar, olha, hoje eu não vou cortar o seu cabelo porque você não tá bem. Volta, toma uma aguinha, dá uma relaxada, faz uma terapia, aí você volta depois, que você não tá... Porque se sente, né? Várias vezes, quando eu percebo que a cliente chega
realmente nesse processo, eu faço outro tratamento. Eu falo, Sim, hoje eu vou vamos fazer fazer uma outro tratamento. hidratação, eu vou fazer uma escova maravilhosa, vamos fazer uma massagem. Eu não digo que eu não vou cortar, Sim. mas eu vou estudar melhor o seu caso, pra gente ver se a gente vai mudar a sua cor. Eu vou por uma linha e depois ela volta e aí fica tudo bem. Pra quem tá começando agora, tá assistindo a gente, vendo você com esse case todo de sucesso, tem uma dica que você dá assim, ó, você já falou, empreendedorismo feminino, coragem. Uma outra dica, assim, pra ter sucesso mesmo, não ser mais só mais um salão do bairro. Alguém que quer crescer mesmo, quer se destacar no mercado. A gente sabe que hoje a concorrência em tudo, ainda mais em São Paulo, é super grande, né? Então tem uma outra dica pra quem tá começando agora? Tem, Gi. Ó, o empreendedorismo, o hairstylist, e a gente empreende mesmo antes de ter um negócio próprio, tá? Eu vou falar sobre mim mesmo. Eu já comecei a empreender desde o dia que eu comecei na minha profissão. O que que isso significa? É você entender que você tem uma cartela de clientes que você tem que cuidar e tem que fazer diferente. Porque se você faz o mesmo todas as vezes que ela vai, você não surpreende. Entendeu? Então você tem que inovar. E o que que é empreender? Eu digo que eu já empreendia mesmo quando eu era funcionária. Eu fiquei 17 anos sendo funcionária, só que eu tinha 6 assistentes. Eu comecei 6 assistentes? 6 assistentes. Então eu Babadeira. contratei um, depois eu contratei 2, depois eu contratei 3, 4, 5, 6. O que que eu já tinha? Eu já era uma empreendedora. Sim. Então você tem que ter essa visão. Essa visão é você realmente entender que você não tem, você sozinha você não dá conta. Você sempre se via no próximo nível? Com certeza. Quando saí lá do Paraná, com uma malinha de roupa, que eu falei, não quero isso aqui, eu vou para São Paulo, mas eu vou continuar sendo só uma pessoa assim? Não, eu quero mais. E como que eu vou fazer mais? Quero dar meu nome nesse mundo, Vou dar meu entendeu? nome e Eu meu não tô aqui sobrenome. É sobrevivendo. nome e sobrenome no mundo. E a gente tem que ter isso dentro da mente, né? Isso é uma mentalidade forte também. É tipo um mantra, né? Então você também tem que saber que você é capaz. Porque todo mundo vai dizer que você não é. O Porque mundo, né? o tempo mundo inteiro diz quer é te bater. difícil, é complicado, é perigoso, é desafiador. E é isso mesmo, mas Sim. se você realmente Tem não muito se forçar... concorrente. Vixe, concorrente. Eu nunca vou esquecer que uma professora minha de jornalismo falava, você nunca fala das coisas da televisão, você só fala de rádio, de impresso. Ela falou, meu amor, é 1 em 1 milhão. Eu falei, eu vou ser esse 1 milhão. Eu quero saber as coisas de televisão. Ela não falava, maior preconceito. E eu tô aqui hoje, em 1 em 1 milhão. Então, assim, nunca desista mesmo. Sempre vai ter. Inclusive, o professor que tá lá te ensinando vai falar, ih, não vai chegar não, é difícil, tem muita gente. Ó, escuta não, fica surdinho, ó, e só segue. Segue e faz o mantra do acredita em você, acredita em você, acredita em você, que as coisas vão acontecendo. A gente já volta aqui nesse bate-papo, mas agora a gente vai pro quadro Segredos do Bem-Estar com o Dr. Lucas Rezende. Como o seu intestino controla seus hormônios. Isso é tão importante. Roda a vinheta, vai. Aldemir sobe. Você tá me dando palestra? Cara, você não para. Onde você encontra energia? Chocada. Gente, esse homem não para. Vocês falam que eu tenho energia? Ele estava palestrando ontem. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, obrigado. Quanta energia. Sim, esse final de semana a gente passou 3 dias em um curso, uma imersão para médicos, falando sobre reposição hormonal. E foi super legal. Eu falei justamente sobre o intestino e como o intestino influencia nos hormônios. Muita e trouxe gente isso não pra aqui sabe, hoje. né? Exatamente. A gente pensa que não tem nada a ver intestino, não tem nada a ver com... É simplesmente algo que recebe a sua comida, mas vai muito além disso. Vamos entender tudo. Vamos, o primeiro já, ó. Olha só, você sabia que o seu intestino ele fala com os seus hormônios? Ele que ajuda a codificar os seus hormônios, a produzir os seus hormônios. Tem muito hormônio que você nem imagina que o seu intestino interfere. Ele é mais do que simplesmente um órgão digestivo, ele é um centro de comando da sua saúde hormonal, física e mental. Seu intestino tem a ver com sua saúde mental, com a sua ansiedade. Já ouviu aquela expressão? Enfesado. Nossa, você está enfesado. Justamente. Oh, muito! É que você Cheio está de coisas cheio de aí. fezes, constipada, ressecada, e isso vai te deixar Mal-humorado. ansiosa, mal-humorada, piora a TPM. Então, às vezes a gente está ansioso e tem algum trabalho para entregar, alguma coisa muito importante que vai acontecer, você fica com frio na barriga. Você tem diarreia, o intestino solta, porque existe uma ligação de um nervo chamado vago que faz essa ligação intestino-cérebro e afeta a saúde mental, afeta a emoção, afeta a produção de neurotransmissores como serotonina. Então,
o intestino é a base de tudo, é por onde começa, é o nosso terreno biológico. Não adianta a gente simplesmente suplementar, alimentar, se você não está absorvendo os nutrientes ali, se você tem um desequilíbrio das bactérias. Sim, nós temos bactérias no nosso intestino que fazem com que a gente consiga, de fato, digerir esses alimentos, esses nutrientes e, muito além disso, produzir hormônios, ter rotina. Então, Tem gente que passa até uns 3 dias sem ir ao banheiro. Isso não é normal, exato. né? E não é só sobre o quanto, de quanto em quanto tempo você vai ao banheiro, mas a própria qualidade. consistência das fezes. Às vezes a gente se sente muito estufado, empachado depois de comer algum tipo de alimento. Às vezes você, até o cheiro, o odor do pum, né? Se tá fedido, tem alguma gases. coisa errada. Ninguém é feito pra isso não, gente. Exato. Todo mundo Tudo fala, é isso tem um normal. equilíbrio, está relacionado com o intestino. Então, o que é microbiota intestinal? Saber que você tem vários micro-organismos, fungos, bactérias que fazem parte do seu intestino, não só da microbiota, não só do intestino, mas a gente tem microbioma vaginal, oral, nariz, a nossa pele, também tem bactérias ali na barreira que fazem a gente absorver ou não toxinas, os próprios cremes ali. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente utiliza na nossa pele. Essas Nunca toxinas prestei atenção nisso. atravessam a barreira da pele e te intoxicam, te inflamam também. Então é isso, microbiota intestinal é o conjunto de trilhões de bactérias e micro-organismos presentes no intestino. E o equilíbrio dessas bactérias, as bactérias boas e ruins, o equilíbrio e o desequilíbrio, ele prejudica a nossa saúde, ajuda na absorção de nutrientes e atua na produção de neurotransmissores, serotonina, emoções, ansiedade, depressão, saúde mental de um modo geral. Tá vendo? A pessoa às vezes tá mal-humorada, achando que tá com depressão, só vai ao banheiro, gente. Come ali, Exato. né? Dá uma ajudada. Às vezes só precisa ir ao É banheiro. a base, é cuidar daquilo que é a base Ninguém que pensa ajuda isso, nessa né? metabolização, de maneira alguma. Então, quanto mais açúcar eu como, saber que meu intestino começa a desequilibrar essas bactérias, você fica mais ansiosa e tem mais vontade de comer açúcar. O intestino influencia na resistência insulínica, no diabetes, até na produção de melatonina, sabia? Não E na sabia. produção de testosterona, cortisol, estrogênio, os hormônios sexuais, masculino e femininos também são influenciados pelo seu intestino. Olha o quanto a gente não tem ideia sobre o papel do intestino no Como a nosso gente dia a sabe dia. que ele tá bem, tá na Exato. fita, tá mandando A bem, gente vai assim. entender como a gente identifica esses sinais e como melhorar a Sim. questão da desbiose. A gente chama desbiose intestinal, esse desequilíbrio de microbioma intestinal. É mais dessas chique falar, né? bactérias. Tô com desbiose. É um nome intestinal. científico, basicamente. O que acontece quando há desbiose? Aumenta a sua inflamação, você se sente mais estufada, mais inchada, gases, azia, refluxo, constipação, às vezes até diarreia com frequência, intestino solto. Não é normal essa frequência. Então, isso é um sinal, um alertinha que o seu corpo está dando. Olha, cuida de mim, dá uma olhada, tem alguma coisa aqui que não está legal. Será que é a sua alimentação? Será que é a hidratação? Aumenta dores no corpo. Sabia que a enxaqueca também está ligada ao intestino, à desbiose intestinal? Às vezes o paciente está tomando remédio para enxaqueca com frequência, Sim. só anti-inflamatório, analgésico, e quando a gente trata o intestino, as crises de enxaqueca diminuem. Quando você desinflama o seu corpo, as crises de enxaqueca podem diminuir. Dores no corpo, articulação, cansaço, fraqueza, fadiga, também está relacionado com o intestino, com o microbioma intestinal. Dificulta a perda de peso, o intestino ruim, desequilibrado, ele aumenta a resistência insulínica, ele piora a questão da leptina, hormônios da saciedade, então afeta na sua saciedade, no seu apetite. Olha a importância do intestino. Chocada. Aumenta sintomas de TPM, menopausa, mulheres, às vezes o seu intestino desregulado piora aquela tensão, aquela vontade de doce, aquela ansiedade, as cólicas, pacientes que têm ovário policístico, endometriose, o intestino desequilibrado, aumenta e muito as dores crônicas, as dores dessas pacientes. E para o tratamento disso também, dessas patologias ginecológicas, também é importante limpar e cuidar do terreno biológico, que é o nosso intestino, que é o nosso microbioma intestinal. Vamos entender como cuidar. Também você ficou preocupada agora, né, Santos? Tati também deve estar lá assim, ó. Olha só, aumenta a fadiga, ansiedade e depressão. A gente falou que essa questão da saúde mental, do cansaço, da energia, da disposição também está relacionado com o seu Ele intestino. manda lá, ó, tá ruim aqui, você tá legal não. É a base de tudo, é por onde entra o alimento, é por onde entra os nutrientes. Então, não é simplesmente
pensar que só porque seu intestino funciona diariamente, ele está bem. É isso que eu tô Existem falando. outros sinais. E às vezes a pessoa também acha que tá arrasando, que vai umas 4 vezes ao banheiro, nossa, tô arrasando, bombo meu Exato. intestino. E não E necessariamente. tem uma síndrome do intestino irritado, Síndrome não do tem? intestino irritável, doença de Crohn, as sensibilidades alimentares, intolerância. Então, todos esses alimentos mais inflamatórios, açúcar, farinha branca, o próprio glúten, sim, pode a longo prazo inflamar o intestino, gerar. Então, não existe alimento que te emagreça, que te engorde, que te inflame demais. A quantidade específica desses alimentos e a frequência com que você utiliza piora o seu intestino. A gente vai entender um pouco sobre isso daqui a pouco. Vambora. E como melhorar o intestino? Cuidar do seu intestino é o primeiro passo para regular seus hormônios, sua mente e a sua energia. Primeiro, comida de verdade. Insira vegetais, legumes, frutas. É o que a gente costuma falar para aquela alimentação limpa. Se nutrir verdadeiramente do que você precisa. Hidrate-se. No mínimo 2 litros por dia é uma média básica. Mas para fazer um cálculo, faça 40 vezes o seu peso. Se você pesa 50 quilos, multiplique por 40. Essa quantidade em ml é a dose exata do que você precisa, pelo menos, por dia para se hidratar. Fibras de grão e grãos integrais, psyllium, chia, aveia, semente de abóbora, importantíssimo para melhorar ali o trânsito intestinal, mas de nada adianta comer fibras e não tomar água. Vai ficar mais constipado às vezes. Então, é um cuidado global, integral. E a gente pode usar tanto os prebióticos como prebióticos ou iogurte integral, que tem essa ação probiótica ali de melhorar a desbiose. Aquele probiótico que é em cápsula também serve? Depende. Eu não costumo indicar probióticos específicos de uma maneira geral. Tem Eu um que é pra preciso mulher, cuidar da tal, alimentação, mas se esse é o que você tem ao seu alcance, é melhor Do que utilizar. nada. Mas às vezes o probiótico em si, ele também estufa, porque se você tem muitas bactérias já no seu intestino, ele pode gerar uma hiperproliferação das bactérias. Então, começa pela alimentação, hidratação pelo básico e peça orientação sobre o probiótico. Então, olha só, estratégias básicas. Para uma alimentação que cura também o seu intestino. Substitua o pão, macarrão e arroz branco pelas versões integrais que têm um pouco mais de fibra. Isso já ajuda, de certa forma, no intestino. Pode ser o pão de forma integral? Ajuda, complementa, melhor. Tá. Troque o sofá pela atividade física. Movimentar-se faz com que seu intestino também se movimente. Imagina você o tempo inteiro parado ali, deitado no sofá, vendo filme, trabalhando, sentado o tempo inteiro. Seu intestino vai ficar lento, preguiçoso. Quando a gente faz Isso é viagem fato. longa, né? Por isso que dá uma Exato, travada. com certeza. Descascar mais, desembalar menos. Então, mais comida de verdade, menos embutidos, enlatados, processados, menos saquinho de chips, batatinha, tudo aquilo que vai te inflamar, isso piora o seu intestino. Descasque mais, desembale menos, ouviu, Santos? Dormir bem auxilia no funcionamento do intestino. Evite comer muito ali antes de ir para a cama. O seu intestino ele também precisa repousar. Então, se você come muito carboidrato no final do dia, ou muita proteína com gordura ali, o seu intestino, enquanto você está dormindo, ele vai ter que trabalhar para digerir e você não descansa completamente. Deixa eu perguntar isso aqui. O que é muito antes de dormir? Eu costumo pedir ali pelo menos 2 horas antes de ir para a cama a sua última refeição, tá? E sem carboidrato? Não necessariamente sem carboidrato, Tá, mas mas carboidratos mais leves, evitar muita massa, evitar... Com batata doce, alguma coisa assim. Sim, Porque às vezes a batata pessoa doce, um vai em grelhado jejum com- treinar, ela precisa de um carbozinho. Sim, com E aí certeza. você Esse é o coloca. ajuste que por isso precisa. Tá. Sim, o carboidrato mais complexo, né? Menos de liberação mais prolongada, tá bom? Tá bom. Com menos picos de insulina. Diminui o açúcar, começando pelo café, já falei sobre isso daqui. O açúcar te inflama, piora as bactérias do intestino, aumenta a desbiose intestinal. O açúcar é completamente inflamatório. Nós estamos cansados de saber disso aqui. Encha pelo menos metade do seu prato com salada e legumes. Então, essas são Metade as do dicas prato tem que ser básicas. salada e legumes. Tá vendo, Certeza. Santos? Só tem ali coisa que engorda. E o doces na semana. Então, final de semana... Diminua a frequência. Eu falo isso aqui para vocês toda semana. Não precisa deixar de comer. Diminua a frequência daquilo que te inflama, daquilo que você sabe que em 20%, 30% você pode até ter essa flexibilidade em quantidades menores, mas durante a maior parte do teu tempo tem ali uma alimentação limpa, uma alimentação de verdade, com comida de verdade. Por isso que cuidar do seu intestino é o primeiro passo para regular seus hormônios, a sua mente e a sua energia. E agora uma reflexão. Comece a pensar, e agora? Qual alimento você precisa reduzir na sua rotina para viver com mais energia e menos O inflamação? meu é o doce. E o seu, Santos? Não, eu quero fazer um elogio. Você não para. Gente, é por isso que diferencia de um profissional para o outro, né? Porque assim, ele trabalha, tem a clínica, aí ele tem aqui o quadro na TV,
Aí ele viaja, vai lá lindo pra Disney, lá curtir, volta, tem congresso, palestra, é isso que diferencia o profissional. Para isso, eu preciso ali me priorizar, me cuidar. Então, eu priorizo muito a minha alimentação, eu priorizo muito a minha rotina de treino, a minha rotina de autocuidado, de saúde, para que eu consiga também me suplementar, ajustar aquilo que para eu ter uma boa performance física, mental, cognitiva, para que eu consiga entregar. Né? Não adianta eu pregar uma coisa para vocês e não usar isso ou não fazer isso na minha própria vida para também não ser a referência, né? Se o Cristiano Ronaldo está investindo tudo na beleza dele, na longevidade. Esse final de semana eu estava dando aula sobre intestino, microbiota, hormônio. Essa é a minha rede social, dr.lucasrezende, onde eu dou dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar. Me acompanhem e que precisar, me chamem para tirar dúvidas. Obrigado. E ele está sempre presente na rede social também. Tá, meu bem? Você fica aí sentado no sofá enquanto outro trabalha e estuda. Beijo, boa semana para você. Até breve, boa semana, viu? Gi. Obrigado, muito bom dia, excelente semana, excelente junho, hein, Gi? Junho, eu falei isso hoje na minha rede social. Nós estamos já chegando na metade do ano. O que nós temos feito, relembrando aquelas metas que colocamos no início do ano, diariamente, para a nossa saúde física, mental, espiritual, emocional, familiar, o que a gente ainda dá tempo ainda de reajustar o que a gente não começou a fazer desde o início do ano, hein? Bom para relembrar, dia 2 de junho, começando a nossa virada para a segunda metade do ano. Para construir o corpo, aquele corpo que você quer lá no verão, que é um corpo saudável, entendeu? E tem disposição. A saúde, a energia, e aqui a mente também, tá tudo interligado, não tá nada separado, junto. né? Então, muito boa semana, excelente junho para nós. Vamos embora. Obrigado. O que eu tenho que fazer? Deixa eu pensar. Doce. E você, chefe? Você faz atividade física? Estou iniciando. Já está iniciando. O que você precisa melhorar aí? A gente sempre precisa melhorar alguma coisa, né? Meu terapeuta, quando eu tô toda assim, isso, aquilo, ele tá, vamos falar o que precisa melhorar. Porque sempre a gente precisa melhorar, né? Sim. Sempre evoluir. Ele é igual você, Meire, não para. Curso atrás do outro, e palestra, e rede social. Mas você sabe que trouxe alguns pontos que, inclusive, dentro do empreendedorismo a gente usa. Que é justamente isso, porque não adianta você empreender só numa área da sua vida. Todas as áreas, elas se conectam. Então, você tem que estar saúde, fé, vida social. alimentação, ele vai lá, vida pega social. Da Disney lá com a noiva. Não, e é real é isso. Então, isso aí é volta você. pra palestra. E tem que ser assim, você tem que estar bem ali, pelo menos nos 5 pilares da sua vida, porque se um estiver desequilibrado, vai falhar em algum Tem que momento. viajar, gente, já tá na hora. Tô sentindo vontade de viajar, pra equilibrar. Super incentivo. Viu, RH? Tá na hora de viajar. E agora, qual a nossa próxima receita, chefe? Podemos fazer um omelete com recheado com cogumelo, né? O que você acha? Eu adoro. Vou ter que provar tudo. Meire. Pode deixar que eu te ajudo. Triste, né, Meire? A gente tem que provar tudo. Pode deixar que eu te ajudo. Depois eu vou treinar, então já vou comer a Você proteína. treinou já hoje? Que hora você treina? Eu treino ou de manhã ou à noite, depende. À noite, como você consegue? Uma vez eu viva. Eu Imagina treino à trabalhar o dia inteiro, gente, no salão e depois ir treinar. E você reclamando que não tem tempo. Não, e às vezes eu chego no maior pique, às vezes à noite e de manhã. Depende. Se eu não for de manhã, eu vou à noite. Isso é fato. Pelo menos de segunda a sexta. Eu treino de segunda a segunda. Eu não tô conseguindo ir 2 vezes ao dia, mas. Eu já fiz vou isso, voltar. de ir 2 vezes ao dia, mas agora eu tô indo uma vez só. Eu também, mas eu quero voltar, gente. Mas é bom, né? Chefe, vamos lá. Oi. Estou fazendo as pazes com o fogão. Não tem problema. Vem cá, Carol. Quem vem? Vem Santos. Enquanto a gente vai, a nossa chefe vai fazendo as pazes com o fogão, ele é assim mesmo, viu? Às vezes ele dá uns fora na gente. A gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já já com mais receitinhas com ovos. Empreendedorismo feminino. Renato vai vir com uma dança, um funcional. Tudo isso. Aguenta aí, a gente volta já já.